que o Pix virou parte do nosso dia a dia, isso não é novidade para ninguém. Mas olha, o Pix agora tem uma nova funcionalidade que o Banco Central contou para a gente, olha, isso vai revolucionar a forma de pagamento. Afinal de contas, o Pix vai ser automático. Então, aquelas compras recorrentes que a gente já tem, seja de streaming, seja de coisas de saúde, qualquer coisa que envolva já um pagamento que a gente programe, o Pix vai estar nessa. E é claro que eu não estou para falar sozinha sobre isso, eu estou aqui na minha frente com o Rodrigo Moço, que é Head de Produtos da Adyen. Bem-vindo, Rodrigo. Obrigado. E também ao meu lado, o Danilo Ribeiro, gerente sênior de pagamento digital da Well Hub. Bem-vindo, Danilo. Prazer. Prazer é meu, gente. Então vamos falar aqui, papo direto, né, sobre inovação, comportamento e o futuro dos pagamentos, né, dos meios de pagamento aqui no Brasil. E o primeiro deles é um panorama e um contexto sobre isso que está acontecendo, né? Rodrigo, começar com você. Qual é o tamanho, a dimensão que o Pix assumiu hoje no sistema de pagamentos no Brasil e quais são as perspectivas dessa nova modalidade para o mercado de recorrência? Legal, Paulo. Acho que é um bom ponto de partida. Vamos entender como é que a gente chegou até aqui, né? O Pix foi lançado em novembro de 2020, faz um tempão já, mas é até difícil de lembrar do mundo antes do Pix. Eu tenho certeza, né? Eu tenho certeza que vocês usam com alguma frequência, todos nós, ou a maior parte dos brasileiros usam. A gente viu nos últimos 5 anos uma adoção pela população gigantesca, assim. A gente está falando de 160 milhões de pessoas usuárias de Pix hoje no Brasil, pessoas físicas. Se a gente expande isso para pessoas jurídicas, a gente chega ali em 175 milhões. Então é um número gigantesco se a gente pensa num país que tem suas 220 e poucas milhões de pessoas. Quando o Pix começou lá atrás, ele ganhou e cresceu muito rápido no que a gente chama de transferências peer-to-peer, entre pessoas. Mas hoje, quando a gente olha para os números, de todas as transações de Pix, 42% ali já são do que a gente chama de peer-to-business, que é pessoas comprando de empresas, relação de consumo mesmo. Quase tão grande quanto peer-to-peer, que está em 45%. Então o Pix não só faz parte do nosso dia a dia, mas ele é integral para o consumo das famílias no Brasil, o que é algo sem precedentes no mundo, assim, na velocidade que a gente viu. E até para colocar um número aqui também, onde a gente está, e depois a gente fala para onde a gente vai, no primeiro trimestre desse ano, o Pix na relação de consumo aqui, peer-to-business, movimentou ali por volta de 750 bilhões de reais. Isso já é maior do que o volume processado por cartão de crédito, que é um método de pagamento super relevante para consumo das famílias no Brasil, que ficou ali em 730 bilhões ou algo assim. Então a gente já está numa posição onde o Pix tem uma escala gigantesca. E o que vai acontecer agora, né? Agora a gente está vendo, e quando a gente está gravando isso aqui, a gente está no dia 2 do lançamento do Pix Automático. O Pix Automático foi lançado ontem no mercado brasileiro. A gente está vendo aqui toda essa base de pessoas agora podendo também fazer compras recorrentes com o Pix automático, com uma proposta de valor muito clara e bem definida. A gente vai falar mais aqui, eu tenho certeza, para as empresas e para as pessoas, uma vontade muito grande das pessoas de usarem. A Adyen contratou uma pesquisa com a Opinion Box algumas semanas atrás para entender como é que estava essa expectativa e grau de conhecimento das pessoas. E a gente achou 2 números muito interessantes ali. Um deles é que 1/3 dos usuários de Pix já conheciam o Pix automático antes do lançamento. Sim, é algo sem precedentes. Eu faço o produto da minha vida corporativa inteira e um produto ser tão conhecido assim, antes de estar disponível para uso, é algo impensável. E a gente fez uma outra pergunta para todo mundo que conhecia e não conhecia. A gente explicou o que era para quem não conhecia. Tá bom, mas você vai usar? E 90% das pessoas disseram que elas iam pelo menos experimentar. Então, olha isso. Olha o potencial que a gente está criando aqui para esse produto no lançamento agora. Então, a expectativa é que a curva de adoção de Pix automático no mercado de recorrência, que é um mercado muito grande no Brasil hoje, dominado por algumas outras formas de pagar, a gente vai falar mais depois, débito automático, boleto, cartão de crédito, essa adoção deve ser ainda mais rápida do que da adoção que a gente viu nos últimos 5 anos no mercado endereçável do Pix tradicional. Então a gente está num momento muito interessante aqui de evolução da economia de pagamentos. É diferente a segurança que as pessoas têm em relação ao Pix do que elas tinham também em relação às outras formas de pagamento, né? Você acha? Sim. Pix, ele, diferente do cartão de crédito, né? Você não precisa ter um plástico na mão para ter um número. Então, assim, hoje você anda com cartão na carteira, na bolsa, você está andando com método de pagamento, amanhã você perde, isso está público. Com o Pix, não. Com o Pix, você tem todo um ecossistema criptografado, travado, que você tem uma segurança que a transação vai ser completada e o pagamento vai ser feito
para o consumidor, para a empresa final. O Brasil, ele costuma estar na vanguarda, né, de soluções de meios de pagamento, né? O Pix automático é um passo nessa direção e que aprendizado o mundo pode tirar do nosso sistema, né? Porque nós fomos os primeiros a dar esse passo e hoje a gente já vê realmente uma adoção absurda, como você mesmo trouxe, e a confiança do consumidor cada vez maior, mesmo porque é muito democrático o Pix, né? Com certeza. O Brasil está na vanguarda de pagamentos e tecnologia financeira no mundo há um tempo e o Pix é um capítulo importante dessa história. Eu estava no evento do Banco Central recentemente e alguma pessoa do Banco Central comentou que o Brasil deixou de ser conhecido como o país do futebol para ser conhecido como o país do Pix. E isso é verdade, assim, a Adyen é uma empresa global. Então eu tenho o luxo aqui de estar exposto a diversos mercados do mundo. E todo mundo quer saber o que está acontecendo com o Pix. O que é isso? Como assim um mercado conseguiu colocar uma método de pagamento instantâneo no ar desse jeito, com essa adoção em 5 anos? A coisa mais próxima de comparação que a gente tem no mundo é a Índia, com o UPI, que também é muito avançada quando a gente pensa em pagamentos instantâneos. Mas se a gente olha os gráficos de adoção per capita, número de transação per capita, o Brasil está na frente da Índia. Em número absoluto, a Índia ainda é maior, porque o país é 5 vezes maior do que o Brasil, mas, sem dúvidas, isso tudo coloca o Brasil na vanguarda. Também tem outras coisas acontecendo aqui muito interessantes no ecossistema de Pix, como o Open Finance, que também colocam o Brasil num patamar muito diferenciado, algumas jornadas que ainda não foram exploradas em outros lugares do mundo, como a jornada sem redirecionamento ali do Open Finance. Então, sim, o Brasil está em outro patamar nesse momento. Danilo, e na Well Hub, né, quais são as expectativas da adoção do Pix de recorrência? Vocês esperam que esses impactos sejam muito positivos? Claro. A gente já vem muito ansioso para ter esse lançamento por parte do Banco Central. Acho que é um produto que casa muito com o modelo de negócio que a gente tem de recorrência. E a gente entende que, além de entregar uma solução, uma facilidade para o usuário final, a gente entende que tem um impacto direto no negócio em várias vertentes, né? Então, acho que a primeira vertente é diminuir a fricção na hora do pagamento, aumentar a taxa de conversão, para a gente é super importante. Diminuição de custos também, então a gente entende que é um ecossistema mais peer-to-peer, então a gente consegue otimizar a cadeia de custo. E eu acho que a gente consegue principalmente atacar uma característica única do Brasil, que é fluxo de pagamento, cartão de crédito em 30 dias, né? Então, isso para a empresa, a gente tem que colocar, a gente tem que modelar isso é uma peça importante na nossa modelação financeira. E com o Pix você vai receber esse fluxo de pagamento, você vai ter essa previsibilidade num prazo muito mais curto, tá? Então, assim, acho que juntando esses 3 pontos, tem muito valor, tanto para o usuário final, na segurança, como eu comentei, quanto para a empresa da parte de otimização de custos. Eu queria até adicionar só um comentário aqui para a empresa mesmo, né? A gente falou de 160 milhões de usuários PF que usam Pix. Mais ou menos 60 milhões dessas pessoas não têm acesso a cartão de crédito. Sim. Então você passa a ter acesso a um público hoje que ou não conseguia consumir seu serviço ou consumia com experiência que não era a melhor do mundo, tendo que pagar tudo de uma vez ou indo para alguma outra forma de pagamento não tão eficiente, né? Então isso também traz um valor para o seu negócio. Não, isso é um ponto muito bom porque hoje o usuário final, o Brasil também tem essa característica, né? Apesar da gente ter ser um país com muito produto bancário, a gente tem, muitas vezes, o usuário ele não tem acesso a um cartão de crédito, ele não tem um crédito, mas ele tem aquela vontade de consumo. Então, o consumo no Brasil existe e o Pix recorrente vem para atacar exatamente isso. Como é que eu consigo fazer com que o usuário consiga consumir sem precisar de uma linha de crédito ou outra forma de financiamento, né? Então, ele consegue fazer um pagamento e ter isso de forma instantânea, automática. Sim. A gente vê não só no e-commerce, mas muitas pessoas usando o Pix, né? Formas, por exemplo, pessoas na rua vendendo alguma coisa, você já tem um QR Code, então realmente a gente vê que o Pix revolucionou o pagamento instantâneo, mas o que o Pix automático ele representa do ponto de vista de eficiência operacional para a empresa, além de todos esses que o Danilo já trouxe, o Rodrigo? Legal. Acho que a gente pode colocar o Pix automático no contexto de outras formas de pagamentos recorrentes, né, para trazer esse ganho de operacional na sequência. Hoje, uma empresa ela pode fazer cobrança recorrente por débito automático, que é um processo ali moroso, que requer um convênio específico com cada banco. Nem toda empresa faz isso, normalmente são empresas muito grandes. Ela tem que lidar com bancos diferentes, relatórios diferentes, reconciliação diferente, um custo operacional, uma ineficiência
que não é a ideal. Então, uma expectativa que a gente já pode colocar aqui de largada é que existe uma tendência forte de migração do débito automático para o Pix automático, justamente por esse ganho de eficiência todo que a gente falou aqui. E tem também um ponto de acesso, né? Como eu falei no começo, só empresas grandes fazem esses convênios com os bancos. Empresas pequenas nem tem como, nem aceitam, nem usam Pix automático, nem usam débito automático hoje. E agora passa a ter o Pix automático, isso vai trazer um ganho de eficiência, um ganho de escala muito forte. Fora débito automático, a gente tem boleto, que ainda tem algum espaço em pagamento recorrente, embora menor do que débito automático, que também tem ali um tempo de confirmação do pagamento para a empresa, né? Então você emitiu o boleto, chegou Black Friday, você emite um monte de boleto como usuário para garantir o seu preço, só que para a empresa isso é um pesadelo, né? Porque ela não sabe se ela tem que separar o estoque ou não, né? Então o boleto ainda é usado para compras recorrentes também, e essa ineficiência tende a ser apagada aqui a hora que isso começa a migrar para o Pix automático. Aí a gente tem o mundo de cartões, né? A gente tem cartão de débito, que tem uma penetração baixa em compras digitais recorrentes, mas tem. E ali a gente também deve uma migração para o Pix automático por alguns motivos. Primeiro, porque a taxa de conversão do cartão de débito não é tão alta como a taxa de conversão do cartão de crédito para compras digitais. Então, as empresas têm esse desafio operacional de garantir que na última etapa ali do pagamento, de fato, você vai ter um cliente convertido. Além da experiência de compra do débito para o consumidor não ser uniforme, não ser padronizada, não ser sem fricção, como é justamente com o Pix. É um dos segredos de sucesso do Pix, inclusive. Normalmente, para pagar com cartão de débito online, você acaba tendo que fazer uma autenticação. E essa autenticação, conhecida como 3DS, muitas vezes ela traz alguma fricção. Então, você também tem um ganho de migração de débito para Pix automático, é por isso que a gente deve ter até um rearranjo desses 3 métodos de pagamento para Pix automático, tá? Agora, falando do cartão de crédito, só para finalizar esse mapa de forma de pagar, cartão de crédito tem algumas particularidades importantes aqui. Ele tem uma proposta de valor muito forte e ele vai continuar tendo, né? Acho que tem o fator, para quem tem acesso ao cartão de crédito, né, a gente já falou que tem uma parte da população que ainda não tem, tem o fator crédito, de ter pelo menos 30 dias para pagar, o que para a empresa viram 30 dias para receber, tem os dois lados da moeda. Tem benefícios percebidos fortes ali, como milha, cashback, se a gente fala para compras não recorrentes tem o parcelado também, enfim. Então o cartão de crédito tem uma força importante. Para ticket médios mais altos, muito provavelmente o cartão de crédito continua como ele está e nada acontece. Para ticket médio mais baixo, aí esse valor percebido do Pix automático deve forçar também uma possível migração. E o ganho para a empresa vai muito no que já foi colocado aqui. A empresa vai receber mais rápido, ela vai ter menos custo e ela vai estar dando a opção que o cliente quer usar. Então isso traz um ganho operacional de eficiência muito grande. O Brasil, ele está agora, né, sendo visto por muitas empresas, muitos outros países. Então, a gente vê asiáticas gigantescas olhando para o Brasil e tal. O Pix recorrente, ele aumenta essa visão que os outros países globais, assim, pensar no mundo inteiro, estão tendo do Brasil. Então, vamos levar a empresa para lá. Isso aumenta a nossa economia, gira mais. É um ponto muito positivo para a gente, na sua opinião, Danilo? Muito positivo. O Pix, como foi colocado aqui, é um produto brasileiro e assim que tem uma adesão e a gente conseguiu provar o conceito muito bem provado no Brasil. A gente conseguiu dar escalabilidade em poucos anos, a gente conseguiu penetração em todas as classes. Quando a gente estratifica a população, então a gente conseguiu essa penetração. Então o brasileiro hoje vê o Pix como um método de pagamento seguro. E aí entendo que o próximo passo é a gente conseguir exportar essa tecnologia que é 100% brasileira para outros países, né? Então, novamente, a gente tem que ter muita penetração em outros países da América Latina também por conta das características parecidas com o Brasil. Quando a gente olha, a gente vê muita similaridade, então a gente entende que o Pix vai conseguir penetrar e desempenhar tão bem nesses países quanto desempenhou no Brasil. E quando a gente fala de novo, né, em segurança, né, a gente sabe que a autorização e a segurança são pontos críticos ainda. E como o Pix automático lida com essa questão como consentimento, fraude e cancelamento? Legal. Acho que o Pix automático nasce em cima da fundação que o Pix criou, né? Então, é um método de pagamento com uma percepção de segurança muito forte, principalmente na relação de consumo entre pessoas e empresas.
E o Pix automático é construído em cima disso, né? O usuário, ele vai ter total autonomia e controle das recorrências que ele aprovar ali ou que forem cobradas em seu nome, tá? Então, esse é até uma proposta de valor muito importante para o consumidor, que deve levar muitas pessoas a quererem usar o Pix, né? Então, a hora que ele estiver iniciando uma recorrência na Wellhub ou em algum outro serviço digital, ele vai ser direcionado para o aplicativo do banco dele e ele vai revisar todos os detalhes daquela recorrência, tá? Qual a frequência, qual o valor que essa recorrência vai custar. Se essa recorrência for ter um valor variável, que é possível no Pix automático, qual que é o teto desse valor variável que eu estou disposto como consumidor a autorizar. E uma vez que ele concorde com aquela recorrência, ela inicia, ele vai poder ver todas as recorrências ativas num único lugar no banco dele, o que dá um controle legal aqui. Todas as vezes que o pagamento for agendado naquela semana, naquele mês, ele vai ser notificado pelo banco como consumidor. Então, e antes da cobrança acontecer, olha, daqui X dias a cobrança vai acontecer. Então isso cria também oportunidade para ele, opa, peraí, não reconheço, não fiz essa assinatura, se por acaso acontecer. Ele pode ir lá e pode cancelar. Inclusive isso vai gerar um desafio interessante para as empresas, porque aquele perfil de cliente que assinava um produto, não usava, esquecia de cancelar, a tendência é que isso diminua. E para o consumidor a percepção positiva, né? Ele vai ser avisado, isso diminui risco de fraude e aumenta a segurança. E a hora que o consumidor quiser cancelar, ele está a um clique disso. Ele vai no aplicativo do banco, quero cancelar. Não precisa nem falar com a empresa. De novo, gera um desafio para a empresa, porque hoje, num cartão de crédito, é mais fácil, talvez, tentar uma retenção ou fazer uma proposta para o consumidor. Mas acho que é um desafio positivo, de novo, para forçar que você ofereça o melhor produto para o melhor cliente. E isso tudo alimenta esse arcabouço de segurança do produto também. Agora, eu como consumidora fiquei com uma dúvida que, por exemplo, então eu como sou uma empresa e recebi uma compra, enviei, essa compra chegou, a pessoa foi lá e cancelou o Pix. Isso, existe também algum tipo de controle da parte de vocês para que isso não aconteça? Porque daí também é o lado inverso, né? O consumidor, ele tem o controle de, não, essa compra não é minha, mas isso também pode prejudicar a empresa. Existe também a segurança, olhando para o lado empresarial? Você sabe? Eu posso trazer aqui. Acho que a gente tem que colocar o Pix automático nas jornadas que ele endereça. Essa jornada que você descreveu não é uma jornada para Pix automático. Porque se você você tem essa dependência de enviar um produto e você tem que confirmar o pagamento antes, aqui você vai oferecer uma experiência de compra de Pix como ela é hoje. Você vai oferecer o QR Code ali na tela, a pessoa vai pagar, confirmou, tá bom, vou enviar o meu produto. O Pix automático, e aqui são 4 jornadas possíveis, tá? Ele tem muita flexibilidade para empresas e consumidores. Mas as duas principais, talvez, para essa relação de consumo que a gente está falando aqui, são jornadas que também dependem do QR Code ali. E aí ela pode só iniciar uma cobrança de uma mensalidade, por exemplo, ou ela pode iniciar essa recorrência com o pagamento imediato. Então, dependendo do tipo de coisa que você está assinando, esse pagamento imediato é o Pay for Use, né? Ele vai te dar também um conforto ali, como empresa, de que a pessoa pagou. E aí, a próxima vez, se ela não pagar, você pode cortar o serviço, se esse for o seu modelo de negócio, né? Então, você tem que adequar a jornada correta aqui do Pix automático e entender se ele é o melhor produto para a sua venda. Se for uma venda recorrente, é ele. Se não for, não é ele. Sim. Danilo, o que o seu consumidor final pode esperar dessa nova forma de pagar? Bom, o Pix, acho que o principal valor que o Pix trouxe foi a facilidade e agilidade do pagamento, né? Hoje, o usuário do Wellhub pode esperar ter acesso fácil ao produto e não precisar de um cartão de crédito para poder comprar. Então, é mais uma forma de pagamento que a gente traz, de novo, alinhado com a gente quer dar o máximo de métodos de pagamentos possíveis para o usuário conseguir comprar, a gente conseguir abarcar o maior mercado endereçável que a gente tem. E aí, qual que vai ser? A pessoa, quando entrar lá e perceber que é o Pix recorrente, isso vocês acreditam que vai dar uma segurança maior até da pessoa, entender que aquilo ela não precisa nem se preocupar? Claro, assim, de novo, né? Como a jornada dela não precisa pegar um plástico com número ou ficar no Alt Tab do aplicativo com o código do cartão de crédito, então ela vai conseguir, ela entende que o ambiente é seguro, 100% seguro, e novamente, né? Ela vai concordar com os termos e amanhã, se por acaso ela quiser cancelar, o processo de cancelamento ele é sem fricção, é super automático, então, e no final tem uma percepção de valor também no produto quando a gente é transparente dentro do ciclo do usuário na plataforma. O Pix tem para onde evoluir ainda, Rodrigo, na sua opinião?
Tem bastante coisa. Se a gente olha a agenda evolutiva do Banco Central, tem muita coisa para acontecer ainda. Acho que o Pix automático agora é um passo importante. Ainda ao longo dos próximos 12 meses, a gente deve ver aí uma padronização do que a gente chama de Pix parcelado, que o mercado já vem oferecendo aqui numa forma de crédito ao consumidor. Então isso deve ficar padronizado em algum momento até o final desse ano, nos próximos 12 meses, é o que o Banco Central tem ali de expectativa. A gente tem também aprimoramentos de segurança para serem feitos, do que a gente chama de MED, Mecanismo Especial de Devolução 2.0. Então, o Banco Central também garantindo que essa base segura que a gente falou aqui, ela vá para um outro patamar, que consiga sustentar essas novas jornadas, essa nova escala que a gente está tendo no produto. A gente tem tudo que está acontecendo no Open Finance, e aqui tem muita, muita coisa acontecendo. No final de fevereiro de 25 agora, a gente teve o lançamento da jornada sem redirecionamento no Open Finance, que possibilitou ali o Pix por aproximação, né, no mundo físico, nas maquininhas, a gente está ouvindo muito falar sobre isso, e também o uso no mundo digital do que o mercado tem chamado de Pix biometria. E na minha avaliação, essas duas jornadas, elas estão só no começo. Tem muita coisa para acontecer ali, e tem um potencial grande de escala também, porque tem um valor importante para consumidor e empresa. O Pix Biometria pode colocar o fluxo de pagamento não recorrente, o fluxo convencional de pagamento de Pix, no patamar de um pagamento com cartão de crédito, sem você ter que ir, sem você ser redirecionado para o seu banco todas as vezes. Então isso está só no começo, vai avançar bastante também. Isso aqui também é único no mundo, nenhum lugar do mundo está fazendo como o Brasil está fazendo aqui no Open Finance, e essas agendas estão cada vez mais caminhando juntas. A gente teve o lançamento do Pix automático ontem, dia 16 de junho, e em paralelo ele também já está disponível para ser iniciado pelo Open Finance. Então cada vez mais as agendas se convergem e a expectativa é que a gente veja cada vez mais disso, tá? E em paralelo a isso, algo que não necessariamente está relacionado ao Pix, mas também influencia o Pix, é tudo que a gente tem visto de inteligência artificial sendo discutido no mundo de pagamentos, tá? Então a expectativa é que isso fique cada vez mais presente. Trazer um exemplo da Adyen aqui, já faz alguns anos que a gente usa inteligência artificial. E a gente tem um produto que a gente chama de Adyen Uplift, onde a gente busca justamente resolver um dilema muito complexo dos nossos clientes, que é equilibrar conversão de um pagamento com menor fraude e o menor custo. E cada vez mais os nossos modelos, eles usam todos os dados de pagamento que a gente tem no mundo, independente do método de pagamento. Então, as transações de Pix também retroalimentam os modelos que vão definir se aquela transação de cartão tem potencial para ser fraudulenta ou não. Então, o ecossistema vai se agrupando e a gente vai usando modelos robustos como esse de inteligência artificial para poder resolver dores reais do ecossistema de pagamentos. Então, isso também deve acontecer cada vez mais. Então, eu acho que a gente vai ter bastante emoção nos próximos anos. Entre essas emoções, você acredita que toda essa transformação digital de Open Finance com inteligência artificial, a gente ainda tem um boleto? Tem capacidade de aposentar esse coitadinho? Acho que o boleto tem pro brasileiro, né? Acho que tem um trabalho psicológico também. A gente estava brincando até antes aqui, né? O brasileiro vê um boleto, vira uma chavinha na cabeça, né? Mas eu acho que o Pix tem tudo para conseguir suplementar, né, o lugar do boleto. Com certeza. O boleto na relação de consumo pessoa-empresa, ele já perdeu um espaço muito grande, né? Ele ainda está lá. Não sei se ele vai chegar a zero em algum momento, né? Tem esse fator psicológico, tem alguns negócios que ainda vão usar de alguma forma, mas o boleto ainda tem uma força muito grande na relação empresa-empresa. Emissão de duplicata de boleto para pagar entre empresas. E ali, o Pix automático pode ajudar em algumas verticais, algumas cobranças fixas ali agora podem, ou até variável, mas o Pix automático começa a enfrentar esse nicho também. Mas ali eu acho que o boleto ainda vive por um tempo maior, tá? Vamos ver como é que as coisas avançam. Eu sempre que eu vejo lá, pague no Pix e ganhe 10% de desconto, 5%, eu penso, é esse o valor que o boleto, né, gasta além, então eles estão te dando esse desconto. E é nesse lugar mesmo, né? Quando a gente influencia, oferece mais desconto no Pix, é porque é muito mais simples até para a empresa e para o consumidor, né? A gente também comentou, né? O usuário, quando paga o cartão de crédito, tem 30 dias para pagar a fatura, por isso que eu recebo com 30. E aí tem um custo financeiro dentro desse um mês, e o Brasil, enfim, a taxa Selic é mais alta, tem um patamar mais alto que outros países. Então, tudo isso, esse desconto que você tem, além de todo o custo operacional que existe dentro do processo, também tem o custo financeiro embarcado, e tudo isso é o desconto que você tem quando você paga com o Pix, né? E eu acho, ao meu ver, tá? Eu acho que, como você comentou, tem uma jornada longa ainda para suplementar o boleto, o Pix, mas eu acho que assim como
o TED conseguiu tirar o share do DOC, acho que eu vejo o Pix pegando esse share do TED, né? Hoje o TED também tem uma série de limitações, tem horário de liquidação, e o Pix é 24 horas, 7 dias na semana, né? Então eu acho que o caminho do Pix nesse primeiro momento para empresas vai ser converter mais a quem paga via hoje TED e um pouco menos de boleto. Boleto eu vejo mais no longo prazo. Com toda essa adesão, a gente ainda encontra empresas que não aceitam Pix, Rodrigo? Olha, não, aceitar Pix, a gente monitora junto com uma empresa parceira, alguns estudos lá com a Gematos, e a gente vê que nos clientes que a gente endereça lá na Adyen, clientes digitais, enterprise, a aparição do Pix no checkout é 100%. Todo mundo aceita Pix no modelo como ele é hoje, para pagamento à vista. Agora, se a gente for estender essa pergunta, né, e o Pix automático, todo mundo vai oferecer? Todo mundo que tem alguma venda recorrente vai oferecer? Na nossa visão, não é uma questão de ser, mas de quando. A gente vê dois grupos de empresas. Empresas que querem oferecer o quanto antes, a gente tem um monte lá que a gente está conversando. De novo, o produto foi lançado ontem, né? E já foi lançado com uma robustez muito grande. A gente tem uma preparação, um trabalho muito forte do Banco Central para garantir que o produto nascesse funcionando bem. Então, tem um grupo grande de empresas que querem ser as primeiras. Até porque, eu falei no começo da pesquisa que a Adyen encomendou, né? A população quer usar. Então, as empresas querem oferecer logo isso para os seus clientes. Então, esse é um grupo. E o outro grupo tá bom, eu vou oferecer, mas primeiro eu só quero garantir que está funcionando bem mesmo. Eu quero garantir que empresas parecidas com o meu negócio já estão aceitando e têm resultados positivos, e eu vou colocar na sequência. E é natural, acho que faz parte. A gente sempre tem essa curva, quem quer se mover primeiro, quem quer seguir rápido, e quem é resistente. No caso do Pix automático, acho que não vai ter nenhum resistente, tá? Só vai ter os seguidores, vão ter os líderes e os seguidores. Então, é essa visão que a gente tem. Perfeito. Gente, eu queria agradecer vocês por essa aula, né? Agora, quem não usar o Pix recorrente, tiver vendas recorrentes, realmente está um passo atrás do futuro do pagamento, do futuro do e-commerce. E eu queria agradecer, então, vocês voltem sempre. E para você que nos acompanhou, muito obrigada. Acompanhe o E-Commerce Brasil em todas as redes sociais, e-commerce_br, lá você tem notícias, no nosso portal de notícias também, e-commercebrasil.com.br. Você acompanha notícias diárias, hard news, tudo sobre economia, e-commerce, lá é o lugar que você tem que começar. E olha, a gente te espera sempre aqui nessa mesa para um papo bom. Muito obrigada, até a próxima.